Uma classificação heróica, histórica, épica no estádio Beira-Rio e que obviamente teve repercussões no vestiário. Após passar pelo River Plate e avançar nas quartas de final da Libertadores da América, o Inter já prepara os seus próximos passos. Eduardo Cudê, em entrevista coletiva, falou sobre o plano de jogo que havia montado para enfrentar o River Plate. Deu perspectivas de melhora na equipe a partir dos próximos jogos e falou também sobre as individualidades que cresceram a partir da chegada dele em Porto Alegre. Gabriel Mercado, o melhor jogador em campo do Internacional, falou sobre a fase difícil, tecnicamente, que vinha vivendo antes dessa partida e falou também a respeito do sentimento dos jogadores dentro do ônibus quando chegaram ao Beira-Rio em meio às ruas de fogo. O presidente Alessandro Barcelos também se manifestou após a partida épica. O mandatário agradeceu ao torcedor pelo apoio e pelo recorde de público batido no estádio Beira-Rio. Falou também a respeito dos acertos que teve e das mudanças que fez para fazer com que o Inter se tornasse mais competitivo e conseguisse eliminar o todo-poderoso River Plate. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 8 de agosto de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa terça-feira. Que terça-feira? Aliás, eu tô gravando o vídeo já quarta-feira de manhã, tá? São 5h30, 5h50 da manhã dessa quarta-feira. Já, mas é o Diário do Inter KTO da terça-feira. Saiu um pouco mais tarde, cedo da manhã de quarta-feira, porque foi um dia absolutamente atípico, né? Aliás, eu já arranco convidando vocês, quem não assistiu, quem não acompanhou a live da madrugada do A Dupla, que foi espetacular. A gente fez de tudo nessa live pro pessoal não dormir, quem tava empolgado, quem tava pilhado com a classificação do Internacional, entrevistando torcedores, entrevistando jornalistas, bebendo na rua, vendo a festa do torcedor, comentando e repercutindo, esmiuçando absolutamente tudo sobre a repercussão. Se tu quer te aprofundar no jogo, assiste a live, que vale a pena tudo que a gente fez no pós-jogo do Internacional contra a equipe do River Plate, tá? Óbvio que o mais importante foi a vitória nos pênaltis, depois da vitória no tempo normal, depois de uma grande atuação do Internacional sobre a equipe do River Plate. E todos os detalhes da partida eu trouxe nesse vídeo aqui que eu gravei segundos depois do jogo acabar, ainda do lado de fora do estádio Beira-Rio. É só clicar aqui para assistir e saber o relato, quem jogou bem, os destaques da partida. Eu falo um pouco sobre o sentimento e o clima do estádio, do ambiente, do torcedor a partir da vitória colorada nos pênaltis. O Inter despachou o todo-poderoso River Plate na Libertadores da América. Mas eu já quero ir para a repercussão do vestiário colorado após a partida, tá? E o Eduardo Cudê, obviamente, falou bastante sobre a partida. E ele foi perguntado de cara sobre a questão que ele havia, a resposta que ele havia dado depois do jogo contra o Corinthians, quando ele disse: estou com gana dessa partida, estou ansioso para que esse jogo ele chegue. E aí ele falou um pouco sobre a partida, tá? Abre aspas para Eduardo Cudê. Enfrentamos um rival que é um sério candidato ao título, porque eles vinham jogando muito bem. Queríamos que chegasse a hora do jogo, porque a gente sabia e vinha vendo o grupo melhorar. Vamos vendo muitas coisas boas no dia a dia e em cada jogo. Se deu uma ideia clara de como íamos jogar e sabíamos que íamos chegar nessa partida melhor do que chegamos no primeiro jogo no Monumental de Núñez. Ele falou um pouco sobre a ligação também dele com o D, do Lúcio Gonçalves, do Gabriel Mercado com o River Plate e o ar especial que isso dá para a partida. E ele diz: o mérito maior dos jogadores, não canso de ressaltá-los. Estou muito contente. Quando a diretoria foi me buscar, sabíamos que tínhamos que atravessar esse obstáculo do River e atravessamos. Estou muito contente pelos torcedores, pela direção. Hoje fazia muito tempo que eu não vi um recebimento assim como a gente teve da torcida. E uma das coisas que me fez voltar era que quando eu treinei aqui foi no auge da pandemia, então eu tive muitos poucos jogos diante do torcedor. Um relato de Eduardo Cudê sobre todo esse ambiente da partida, tá? Depois, o Cudê falou a respeito e foi perguntado sobre como fazer para não deixar a peteca cair. Porque o Inter fez um grande jogo contra o River Plate, mas a gente viu isso o ano passado na Sul-Americana. O Inter fez uma epopeia, passou do Colo-Colo nas oitavas de final
e aí chegou nas quartas e perdeu pro Melgar. Como fazer para não baixar esse ritmo? E aí ele disse: eu creio que vamos tentar ter essa atuação em cada jogo. Houve uma melhora do grupo. A ideia está cada vez mais fluida. Estamos mais descansados. Temos que pensar em meios de buscar os méritos. Sei que houve um desgaste importante contra o Cuiabá, mas no Monumental ficou muito evidente que sentimos fisicamente. Vamos nos preparar para fazer toda a partida da mesma maneira. A Copa Libertadores é um mata-mata. Sempre temos a confiança de poder ganhar e jogar bem em casa. Um pouco do que falou o Eduardo Cudê e dando uma perspectiva de melhora do trabalho dele a partir dos próximos dias. Com mais tempo, para trabalhar com mais tranquilidade, sem tanta pressão de que tem o River para trabalhar. Ele dá um ar de que também do ponto de vista físico o time vai melhorar e vai render mais na mão dele, essa perspectiva que ele deixou na entrevista coletiva, tá? O Cudê também foi perguntado sobre as individualidades que rendem mais ou estão rendendo mais com o Cudê. Vamos lá. Mercado jogou muito contra o River. Johnny jogou muito. Bustos jogou muito. Wanderson jogou muito. E ele foi perguntado sobre isso. E ele disse: a verdade é que houve muitos destaques. Na chegada, eu falava com a diretoria, com os funcionários, que tinha muito material humano. Jogadores com características que se adaptam muito ao que eu pretendo fazer. E aí ele falou que na parte física vão ir crescendo, e falou um pouco também sobre a utilização dos jogadores, mas me chamou a atenção ele dizer isso, que nas conversas iniciais com a direção se diagnosticou que o grupo do Inter casava com o estilo de jogo do Eduardo Cudê, e que isso faz total diferença para que ele tenha uma resposta rápida do elenco já no seu sexto jogo com o Internacional, tá? O Gabriel Mercado também falou na entrevista coletiva, tá? A mesma entrevista coletiva do Eduardo Cudê. E aí eu vou destacar aqui algumas falas do zagueiro colorado, que foi o melhor jogador em campo, jogou demais, o Mercado foi gigantesco, o Gabriel Mercado. Ele falou sobre a fase difícil, tecnicamente, que ele vinha atravessando, tá? E ele falou: eu sempre coloco o grupo em cima das individualidades. Logicamente que eu sou um jogador que tenta sempre melhorar, sou muito autocrítico. Sei que errar faz parte do nosso trabalho, mas tentar, como falei antes, sempre dar o meu melhor no dia a dia. Meus companheiros sabem que profissional sou eu. Eu sabia pessoalmente que ia ser uma noite muito difícil, porque enfrentamos o adversário com muita qualidade e tínhamos que fazer uma partida perfeita. Quase não conseguimos. Foi o que falou o Mercado, quase não conseguimos porque ele se culpou e lamentou muito o gol que o Inter levou no final e que quase fez tudo ir por água abaixo no estádio Beira-Rio, tá? E o Mercado também projetou o próximo adversário, que é o Bolívar. Ele disse: já joguei por lá umas 4 ou 5 vezes. Sei que é um adversário muito bom. E jogar lá é sempre muito difícil. Mas além do Bolívar, é importante que a gente cresça na tabela do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, agora vamos enfrentar o Botafogo, que é o líder do campeonato. E por último, o Gabriel Mercado falou sobre a festa que ele viu de dentro do ônibus, nas ruas de fogo. O Cudê falou um pouco sobre isso também. Ele agradeceu ao torcedor, muito obrigado pela festa que fizeram. Sabemos a dificuldade do torcedor de pagar ingresso, de ir para o estádio. Ficamos muito felizes pelo esforço que fizeram e isso dá muita vontade de poder retribuir. Hoje, com sua família, todos voltam felizes para casa. A fala do Gabriel Mercado, melhor jogador em campo do Internacional. Depois, Alessandro Barcelos, o presidente do Inter, foi até a zona mista e conversou com a imprensa, tá? E fez questão de falar com a imprensa para agradecer ao torcedor, que foi para a Argentina primeiro e depois o torcedor que fez toda essa mobilização para uma festa bonita dentro do Beira-Rio. E assim, o que o presidente destacou e o que eu vi foi um Beira-Rio completamente diferente contra o River Plate e isso foi fundamental para que o Inter conseguisse a classificação. Era um Beira-Rio que esqueceu 2023, era um Beira-Rio que veio para torcer para o Inter. E os caras torceram para o Inter e ajudaram muito o Inter a conseguir essa classificação contra a equipe do River Plate. E outro detalhe, o Inter bateu o recorde de público do novo Beira-Rio. Quase 50.500 torcedores, o recorde antigo era do jogo contra o Atlético Paranaense, final da Copa do Brasil de 2019. Agora bateu esse recorde e, enfim, o Inter conseguiu um número muito expressivo nisso, tá? Depois o presidente Barcelos foi questionado sobre os acertos que ele teve para que o Inter tivesse essa classificação. A troca no comando técnico, saiu o Mano entrando do Cudê, as contratações, o investimento no Arangues, no Valência, que jogaram bem,
o Bruno Henrique, que entrou muito bem no segundo tempo. E aí ele disse: quando a gente ganha, as coisas ficam mais fáceis de se trabalhar, corrigir e melhorar. É um trabalho que precisa de sequência. Temos grandes desafios pela frente, mas queremos mais. Isso é o mais importante. E aí depois ele falou: se falou muito em briga do Enner com o Magrão, e todo mundo viu o Enner e o Magrão se abraçando antes e depois do jogo. Isso faz parte de um momento importante. Todo o vestiário está unido para ganhar. O presidente passou essa ideia de unidade dentro do vestiário e vamos lá, né? Acabou o assunto Eder Valencia e Magrão com a vitória do Internacional e com a classificação diante do River Plate. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Porque tem Libertadores da América, jogos dessa quarta-feira, jogos dessa quinta-feira também, e eu vou passar aqui algumas odds, tá? Vamos lá. Boca Juniors e Nacional do Uruguai. Boca Juniors 1.6, empate 3.75, Nacional pagando 6.33. Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras 1.81, empate 3.6, Atlético Mineiro 4.5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!